E seguimos por aqui falando sobre as tarifas impostas por Donald Trump, anunciadas por Donald Trump e, claro, os impactos que elas podem ter na economia. E aí eu chamo o Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad. Tudo bem, Danilo? Mais uma vez, bem-vindo aqui no Money. Tudo jóia, boa tarde, Muriel. Um prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é nosso. Quero te ouvir sobre essas tarifas agora, as mais recentes, de automóveis anunciadas por Donald Trump. E aí tem um ponto importante, porque a gente lá no comecinho do ano, quando começou a se especular essa coisa de tarifa, existiu uma expectativa de que talvez, segundo as falas nos bastidores de Scott Bessent, de que o que fosse feito, na verdade, seria aquela tarifa a conta-gotas de 2,5% e aumentando para evitar uma inflação ou aquele choque. Donald Trump anunciou que realmente os automóveis, a tarifa dos automóveis vai ser quase que a conta-gotas, vai ser escalonada de 2,5% até chegar nos 25%. Só que, aparentemente, o impacto foi muito grande para o mercado de qualquer forma, ainda que elas não tenham começado a valer ainda. Como é que você entendeu esse movimento todo, não só de Donald Trump, mas também do mercado aceitando agora novas tarifas? Olha, a gente tem que separar, né, o que é hard data de soft data nesse momento, né? Eu acho que tem todo um exercício sendo feito, né, mesmo em cima de um conjunto incompleto de informação do que de fato vai ser implementado, de quais seriam os impactos, né, impactos diretos e indiretos, olhando para preços, basicamente, né? Tanto nos produtos finais, no caso aí, né, o foco de hoje nos automóveis, mas também nos insumos, né, que são usados para a produção não só de automóveis, mas de outros produtos. As contas são difíceis de fazer, mas tem alguns exercícios sendo feitos, e aí o resultado, né, independente da magnitude, não está surpreendendo. A inflação, né, subindo razoavelmente nos Estados Unidos, e também em outros países. Mas o que está pegando mais nesse momento é o chamado soft data, particularmente naquilo que a gente chama de índices de confiança, né? Então, a incerteza está subindo muito e aí os mercados estão reagindo a esse contexto incerto, né? Então, a gente está olhando tanto os índices diretos de confiança do consumidor ou de confiança dos empresários. A gente pode olhar indiretamente, né, naquela medida de volatilidade, o chamado índice do medo, que é o VIX, né, e tem outros índices, né, tem um índice interessante que está ganhando popularidade, que é o índice de incerteza de política econômica, que também está crescendo bastante. Então, esse contexto de incerteza, né, é em torno de um ambiente de comércio, de um ambiente industrial com muito mais restrições, está gerando bastante preocupação e os mercados estão reagindo a isso. A percepção que a gente começa a ter é de que o mercado não aguenta qualquer possibilidade hoje de uma nova tarifa, uma nova ameaça, mais uma instabilidade gerada aí nessas últimas semanas. E a gente está diante de uma semana, né, Danilo, que está chegando, que a gente sabe que é o dia da libertação, como diz Donald Trump. Vai ser o dia, então, dia 2 de abril, que ele vai anunciar tarifas recíprocas. E aí pode começar a valer, inclusive, tarifas para o México, para o Canadá, algumas que ele está impostergado aí a partir de negociações. E essas também para os automóveis, a partir do dia 3 de abril. Como é que você entende que pode vir a ser o impacto na semana que vem? Olha, se de fato isso for, né, confirmado, porque a gente está nesse momento, que nunca, né, pode chegar na hora e não entrar tudo, não entrar nada, outra postergação. O contexto de incerteza também leva essas idas e vindas, né, em consideração. Mas supondo que tudo seja de fato implementado, né, a gente aí sim, vamos dizer, inauguramos, né, oficialmente esse processo de guerra comercial e vai ter impacto em todos os setores, na verdade, né? Então, é um contexto, dá muitos passos para trás no chamado multilateralismo, dá muitos passos para trás, né, num ambiente de comércio internacional que vinha ganhando, né, musculatura nas últimas décadas, e aí a gente vai ter diretamente impacto nos preços, diretamente impacto nas decisões de investimento, né, e vamos ter que esperar para ver como é que esse mundo, vamos dizer assim, com mais areia nas engrenagens, vai se reestruturar, né? Porque vai ter setor que vai ficar inviabilizado, vai ter empresa que vai ficar inviabilizada,
e a gente ainda não sabe direito o que vai sobrar de tudo isso, né? As retaliações estão começando a ser anunciadas também, então muito negativo, né? Tanto para a atividade econômica globalmente, como também para as dinâmicas inflacionárias, né? Vamos lembrar que o mundo até neste momento ainda está se esforçando bastante para combater o processo inflacionário lá da pandemia, né? Ainda estamos com juros elevados nas principais economias do mundo. Perfeito. Outro ponto, Danilo, para a gente continuar conversando aqui também, entender, a gente teve divulgação hoje de dado importante, o queridinho ali do Federal Reserve na hora de olhar para a inflação, o PCE, que no fim das contas veio mais ou menos dentro da expectativa, mas o mercado acabou reagindo mal a esse dado também, acabou vindo, de modo geral, podia ter vindo um pouquinho melhor ainda assim. A gente teve revisão do PIB do quarto trimestre, inclusive nesses últimos dias, que inclusive sustentou essa aposta que a gente estava acompanhando de pelo menos 2 ou 3 cortes, mas com os últimos desdobramentos, como é que vocês estão encarando, então, essa movimentação lá nos Estados Unidos? Vocês acreditam que deve ter um corte na taxa de juros, talvez nenhum? Como é que vocês estão avaliando esse cenário por lá agora? Ficou mais complicado de fazer as análises, né? Certamente a vida dos formuladores de política monetária também ficou mais difícil. O que a gente está vendo, né? A gente está vendo, se não tivesse todo esse contexto de incerteza, né, eu diria que o cenário não está muito diferente, né, do que a gente vinha vindo nos últimos meses, né? Isso tem aparecido, inclusive, na comunicação do Fed. Qual que é a história? Uma história de resiliência, de estabilidade, né? Mercado de trabalho, por mais que tenha um ou outro sinal de enfraquecimento, ainda bastante forte, né? Taxa de desemprego bastante baixa, e a inflação teimosamente, né? Estável ali, um pouco acima da média, desculpa, da meta, em torno ali dos 2,5%, né? Agora, com esse contexto de incerteza, o que está começando a surgir, né, no radar e cada vez mais forte é que a gente pode sim ter um enfraquecimento, né, da atividade econômica, sem a contrapartida de uma redução da inflação, né? Um cenário próximo, né, de algo que a gente chama de estagflação, está ganhando massa de probabilidade, né? Então, se a gente olhar de novo para as projeções que o Fed fez, apresentou na última reunião, né, a gente já tem uma revisão para baixo de PIB, né, e um tapinha para cima da inflação, ainda sem ter grandes condições de incorporar os impactos das tarifas na inflação. Então, hoje, na verdade, assim, o índice cheio veio estável, né, em relação ao que foi em janeiro, dentro das expectativas, mas a gente teve uma piora na chamada medida de núcleo da inflação, né, aquela medida que expurga os índices, os itens mais voláteis, os itens com variação sazonal, que são os alimentos e energia. Então, você tirando esses dois grupos, teve uma piora na inflação, ela subiu um pouco em relação a janeiro, superou as expectativas, e esses são os números que não incorporam praticamente nada, né, do que seriam os efeitos potenciais das tarifas. Então, a gente ainda mantém, né, no primeiro, né, acho que todo mundo nesse momento, é o que eu tenho falado e escrito recentemente, incluindo o Fed, estamos aqui num certo modo compasso de espera, né, para ver um pouco mais o que vem por aí. Mas, de qualquer forma, hoje, a gente mantém ainda uma expectativa de dois cortes de 0,25, muito embora no mercado já esteja precificado três cortes para este ano. A gente acha que vai ser meio difícil de produzir três cortes com o que a gente consegue enxergar hoje, né? E esperando sim uma desaceleração para a atividade econômica nos Estados Unidos, que deve, com o que a gente enxerga nesse momento, ficar abaixo dos 2% esse ano. Agora, um ponto você trouxe para a gente sobre estagflação. Eu queria entender quais são as chances na sua avaliação de recessão. Dá para pensar nesse cenário? A gente ouviu, inclusive, Jeremy Powell falando na última semana sobre isso, falando que a chance aumentou, mas ainda é muito distante. Mas a cada semana que passa, a gente vai atualizando também a partir de novos dados. Como é que você está avaliando essa possibilidade? Olha, eu não diria que tem probabilidade zero de ocorrer uma recessão nos Estados Unidos esse ano, mas ainda não é o nosso cenário base, né? Eu acho que a gente tem que ver que a economia americana estava vindo muito bem nos últimos anos, né? Mesmo num contexto de juros altos,
e eu acho que é muito difícil, né, essa dinâmica ser revertida completamente durante este ano. Agora, a gente pode ver, sim, um desaquecimento considerável, né, que é o que já está nas projeções de bastante gente. Aí. Então, sair de algo em torno de 2 e pouco, que é o que estava sendo previsto no início do ano, para algo mais perto de 1,5, 1,6, o que a gente enxerga hoje, né? Então, acho que recessão ainda é cedo para dizer, mas é um desaquecimento, acho que já está bem contratado. Acho que a grande questão aqui, Muriel, assim, é pensar um pouco o que, que sobra, né, de toda essa turbulência, né? Não só tarifária, mas as outras medidas que também têm impactos potenciais importantes na economia americana, uma vez que os efeitos começarem a ser sentidos, né? E aí eu tenho duas hipóteses aqui de trabalho, né? Tem uma hipótese de que uma parte dessa negociação, né, desses discursos, é muito mais uma estratégia de negociação. E o próprio governo vai ser mais moderado, né, conforme as coisas do tempo for passando, e a outra hipótese é simplesmente ele ser impedido, na hora que os agentes econômicos começarem a reclamar bastante. Então a gente já está vendo, voltando aí para o caso da indústria automobilística, CEOs, né, de grandes empresas reclamando, né, falando, olha, não estamos entendendo qual que é a lógica disso. Então acho que tem um jogo aí, né, político que talvez amenize o que vai sobrar de todos esses anúncios que estão sendo feitos nesse momento. E aí isso vai ter um impacto positivo na economia um pouco mais para frente. Muito bem, Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad. Obrigada mais uma vez, e Danilo. Volte sempre, é sempre muito bom te receber aqui no Money. Joia, Muriel. Um grande abraço para vocês, bom final de semana. Obrigada para você também.